quando exatamente às 15 horas e 26 minutos do dia 17 de setembro de 2024. Quero cumprimentar todos os conselheiros, conselheiras que estão aqui na sala, aqueles também que nos acompanharão aí por meio do YouTube, através do canal oficial. E eu quero aqui dizer que não contaremos hoje com a participação de intérpretes de Libras, uma vez que eles já tinham demandas já previamente agendadas. Eu quero registrar e agradecer a presença da técnica Tatiane, nossa assistente jurídica, da técnica Jéssica Viana, diretora de Assuntos Estudantis, da professora Fátima Raquel, nossa pró-reitora de Planejamento, Orçamento e Finanças, e quero dizer, não temos nenhuma justificativa encaminhada até a presente hora, a presente data, e eu já quero passar a ler o nosso pequeno expediente. Nosso pequeno expediente, ele consta hoje de 2 pontos, a aprovação da ata da sessão do dia 3 de setembro de 2024 e também informes. Realizado já a leitura do pequeno expediente, eu quero já passar para a aprovação do primeiro ponto, que trata da ata do dia 3 de setembro de 2024. Como de costume, como todos os conselheiros e conselheiras já receberam previamente, nesse momento eu coloco a nossa ata do dia 3 de setembro em discussão para qualquer conselheiro ou conselheira, se desejar fazer algum acréscimo ou retirada, estamos aqui nesse momento para escutar todos vocês. Em discussão, a ata do dia 3 de setembro de 2024. Em discussão. Por fim, em discussão. Não tendo nenhuma sugestão, nem acréscimo, eu gostaria, nesse momento, de convidar a nossa secretária para que ela possa aí fazer a chamada para a nossa votação. Pois não, secretária, com a palavra. Conselheira Ana Moraes. Aprovada. Conselheiro Jadson. Conselheiro Jadson. Favorável. Conselheiro Danilo. Me abstenho. Conselheiro Eric. Por aprovação da ata. Conselheiro Gutenberg. Favorável. Conselheira Irani. Vice-presidente Chico Dantas. Favorável. Presidente Cecília. Favorável, Mirtes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 votos favoráveis, nenhum contrário e uma abstenção, presidente. Ok, tivemos a nossa ata do dia 3 de setembro aprovada. E agora, para finalizar o pequeno expediente, nós entramos no ponto de informes. E, nesse momento, eu pergunto à nossa secretária se tem algum informe do Conselho para dar aos conselheiros e conselheiras, e já faculto também para os demais conselheiros e conselheiras. Com a palavra, secretária. No momento, nenhum informe, presidente. Obrigada. Ok, secretária Mirtes. Pois não, conselheiro Gutenberg, com a palavra. Presidente, na realidade é mais uma vez para na última reunião eu tinha feito aquela solicitação, né, com relação àquela minuta de resolução que eu apresentei, e que até hoje também não tive retorno por parte da PRAE, né, que eu acho que quem está fazendo a análise lá da outra resolução com relação ao apoio estudantil. Aí, assim, eu até fiz um requerimento, né, para que me desse uma informação do questão do processo, se vai andar, se não vai. Então, assim, eu só estou reforçando isso aqui, né, nesse momento, para que realmente, assim, já faz 4 meses que foi apresentado e não tem nenhuma resposta, né? Então, para que a gente possa ter realmente um desdobramento, né? Como é que vai seguir, se o processo vai seguir, se vai ter realmente a reunião comigo para discutir a temática, se não, que o processo siga, né? Já visto que foi colocado, foi apresentado a resolução, né? A proposta de resolução. Ok, conselheiro Gutenberg, agradeço mais uma vez esse seu alerta em relação a esse ponto. Eu já solicitei a nossa Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis para que entrasse em contato contigo, para que a gente pudesse fazer os procedimentos necessários, e mais uma vez eu vou reafirmar aqui que a gente vai sim encaminhar essa proposta de acordo com como você tem colocado nas 2 últimas reuniões. Mais uma vez, eu vou pedir aqui ao meu chefe de gabinete, que está aqui na minha sala, para que possa proceder esse momento o mais rápido possível com o respectivo conselheiro e com a respectiva Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, ok?
Pergunto se mais Ok, alguém... presidente. E assim, e deixar bem claro aqui que, assim, ouviu, presidente, só para finalizar, Pois não, desculpa. não, é só para dizer assim, que continua aberto, né, para a gente poder fazer esse diálogo, né, não é algo enrijecido que não, tem que ser a resolução que está apresentada, não, acho que é importante que haja o diálogo e continue aberto a isso, tá? Agradeço demais, conselheiro Gutenberg, e a gente entra em contato. Eu já vou pedir aqui para o chefe de gabinete, como eu já falei, que está me ouvindo aqui, para que já marque esse momento, para amanhã, mais tardar, na quinta-feira, para ter esse momento contigo. Eu pergunto aos demais conselheiros e conselheiras se tem mais alguém que gostaria de fazer uso da fala nesse momento de informes. Não tendo, pois não, conselheiro Jadson, com a palavra. Boa tarde, magnífica reitora, professor Francisco, demais conselheiros e conselheiras. Na verdade, é mais para tirar uma dúvida, magnífica reitora, presidente. Os outros conselhos, o Consune e as outras instâncias de fórum, todas as reuniões estão sendo no formato remoto, online, ou tem algumas reuniões presenciais ocorrendo? Pois não, conselheiro, todas as nossas reuniões estão acontecendo no formato virtual. Face à nossa multicampia, nós estamos em 6 unidades diferentes, né, em 6 regiões diferentes, o que às vezes dificulta com que nós possamos estar sempre aqui na presencialidade na cidade de Mossoró. Então, todos os nossos conselhos, eles hoje funcionam por meio de reuniões no formato virtual, no formato remoto, tá? Então, acho que respondi a sua pergunta e estamos aqui também para complementar, caso desejar. Pois não, conselheiro? Digo isso porque se tem uma coisa que a pandemia nos trouxe como aprendizagem e algo até importante para a sociedade, para os órgãos, para as instituições, sobretudo governamentais, foi o trabalho remoto, né, e as reuniões remotas. Isso gerou, inclusive, muitas aprendizagens da nossa parte, as plataformas melhoraram muito, né, a gente era muito carente de plataformas que possibilitasse isso, e fazendo até aqui uma comparação com o Congresso Nacional, até o Congresso Nacional avançou muito, e inclusive hoje, algumas votações importantes, elas são no modelo híbrido, né? Tem presencial, mas também aquele deputado ou senador que porventura não possa estar em Brasília, eles participam e votam, né, de forma virtual. Isso não deixa de ter críticas, né? Não deixa de ter contestações, né? Porque é inegável as conquistas, repito, que nós tivemos nesse campo, né, e nessas possibilidades. A gente também, não sei como é que está sendo construído o novo regimento, né, desse conselho, a obrigatoriedade também da gente ter reuniões presenciais, considerando também, fato, essas dificuldades que a magnífica reitora apresentou aqui, da distância e dos gastos, do deslocamento e tudo. Mas eu acho que perder de vista a possibilidade da gente ter reuniões presenciais é algo que, da minha parte, essa é a minha opinião, eu acho que a gente perde um pouco, né, dessa coisa presencial. É isso, é só algumas observações. Ok, conselheiro Jadson, agradeço todas as considerações, pode ter certeza que a gente vai escutar atentamente e ver quais são as possibilidades que nós temos para, posteriormente, trazer algo para todos vocês. A gente já tinha feito essa conversa prévia, inclusive a conselheira Ana Moraes também já tinha colocado isso, depois, na outra oportunidade, a gente conversou a respeito dessa situação, né, e a gente acabou não voltando mais a discutir e a dialogar sobre. Obviamente que a presencialidade é muito melhor quando nós estamos todos juntos, mas hoje a gente tem ainda algumas condicionantes, né, que dificultam com que nós estejamos aí sempre juntos e fazendo com que os nossos conselhos estejam em pleno vapor. Então, mas pode deixar que a gente também vai estar aí avaliando e deliberando a respeito dessa situação que você também, ora, coloca. Eu quero perguntar aos demais conselheiros se tem mais algo a acrescentar nos informes. Nesse momento, eu queria apenas aproveitar também
para dizer que hoje, né, nós começamos a Feira das Profissões da nossa universidade, onde a gente abre as nossas portas, as portas da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, para todos os futuros estudantes da UERN. Estivemos juntos, né, professora Ana, hoje lá no campus. O campus estava vestido de povo, muitos estudantes, muitos sonhos, com certeza querendo aí uma oportunidade por meio da nossa universidade. É sempre uma honra, é sempre um prazer poder apresentar um pouco da nossa estrutura, mais do que isso, como eu disse para eles hoje, apresentar também o que nós temos de melhor, que são as pessoas, que são os nossos estudantes, eles têm contato direto com esses estudantes, com os nossos técnicos, técnicas, com os nossos docentes, com todos os nossos colaboradores. E, com certeza, é um momento vital para eles, nesse momento que eles ainda estão aí buscando, né, ver qual o curso de interesse deles e, principalmente, sanando algumas principais dúvidas e buscando informações. Então, de fato, hoje, o nosso campus Mossoró, ele tinha bastante gente e a gente também vai continuar a Feira de Profissões, não somente no campus de Mossoró, mas também em todos os outros campos da nossa universidade, nessa perspectiva de portas abertas e apresentando o que nós temos de melhor. Eu quero ainda aproveitar, eu sei que eu já fiz isso aqui no Conselho Diretor, mas a gente está se aproximando das comemorações dos 56 anos da nossa universidade, e eu quero mais uma vez convidar todos os conselheiros, conselheiras, que vocês levem isso também para os respectivos setores de cada um, a respeito da nossa Assembleia Universitária, que vai acontecer no dia 27, às 15 horas. Para além, temos uma programação também anterior ao dia 27, nós teremos a missa, nós teremos o culto evangélico, nós teremos o culto aos orixás, nós teremos uma sessão solene da Assembleia Legislativa, também teremos uma sessão solene da Câmara Municipal de Mossoró. Tudo isso foi divulgado e nós encaminhamos aí para os respectivos e-mails de vocês e também está nas nossas plataformas. E, por fim, ontem nós começamos também uma programação bem especial no campus de Açu. A programação de 50 anos do campus de Açu começou ontem, vai até sexta-feira, com a presença da governadora também na sexta-feira, onde na oportunidade serão entregues algumas homenagens a pessoas valorosas e importantes na construção desses 50 anos, mais de 5 décadas, ali na região do Açu e do Vale do Açu. Então, basicamente, eram esses 3 informes que eu gostaria de dar. Mais do que isso, era reforçar o convite para que nós possamos juntos celebrar aí os 56 anos da nossa universidade. Bom, concluído o pequeno expediente, eu passo agora a ler a ordem do dia para aprovação. Nós temos 2 pontos principais, 2 pontos na nossa ordem do dia. O primeiro ponto, apreciação e deliberação do processo de número 6, minuto de resolução, que aprova a proposta de orçamento anual do exercício fiscal 2025, da FUERN, interessada é a Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças, e o conselheiro é o relator Danilo. E temos também o segundo ponto, que é a apreciação e deliberação do processo de número 6, minuto de resolução, que altera o anexo único da resolução de número 6/2024, Conselho Diretor, para reajustar o quantitativo de vagas do auxílio inclusão digital. Interessado deste processo é a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e a conselheira deste processo é a técnica Irani. E, nesse momento, feito a leitura da ordem do dia, eu já coloco essa ordem do dia em discussão para que todos os conselheiros possam, neste momento, se manifestarem. Estamos em discussão da ordem do dia. Em discussão da ordem do dia. Não tendo nenhum inscrito, eu já convido a nossa secretária para que ela possa conduzir aí a votação e que cada um possa registrar o seu voto. Pois não, secretária? Conselheira Ana Moraes. Favorável. Conselheiro Jadson. Favorável. Conselheiro Danilo. Favorável. Conselheiro Eric. Favorável. Conselheiro Gutenberg. Favorável. Conselheira Irani. Favorável. Vice-presidente Chico Dantas. Favorável. Presidente Cecília. Favorável, Mitz. Unanimidade, presidente. 8 votos. Ok, tivemos a nossa ordem do dia e vamos imediatamente apreciar e deliberar
o nosso primeiro ponto, que é processo de número 6, minuto de resolução, que aprova a proposta de orçamento anual do exercício fiscal 2025 da Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, interessada é a Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças, e o conselheiro relator é o Danilo. Nesse momento, eu já passo imediatamente a palavra para o nosso conselheiro Danilo, para que ele possa apresentar o seu relatório e voto. Pois não, conselheiro Danilo, com a palavra, pode colocar o seu voto aí na tela. Boa tarde. Boa tarde, presidenta. Boa tarde a todos os demais conselheiros e conselheiras. Vou compartilhar aqui, só um segundo. Deixa eu só tentar melhorar aqui essa luz que está meio... Ok, conselheiro, fique à vontade aí. Pronto. Todos me ouvem? Perfeitamente, Danilo. Pronto. Seguindo aqui, trata-se do processo 044228.00113, 2024, interessados, Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, FUER, conselheiro, eu que vos falo. Assunto, proposta de orçamento anual no exercício fiscal 2025 da Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Ementa orçamento geral anual, exercício fiscal 2025, autonomia constitucional universitária, autonomia de gestão financeira e patrimonial, previsões constitucional e legal, competência do conselho diretor, controle de legalidade, adequação, possibilidade. No processo consta a minuto de resolução, o relatório, né, do orçamento anual 2025 detalhadamente, parecer jurídico, o parecer da Procuradoria-Geral do Estado e o despacho da assessoria jurídica, remetendo o processo para deliberação e votação. Dos fatos, trata-se de proposta de resolução assinalada pela presidente deste Conselho Diretor para aprovação da proposta de orçamento anual, exercício fiscal de 2025, da Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, cujo anexo com detalhamento da peça orçamentária ele é parte integrante. A minuta apresentada da necessidade de aprovação do Orçamento Geral da FUER para o exercício fiscal vindouro, em razão do que dispõem os artigos 7º, inciso 2 do Estatuto da FUER e 7º, inciso 2 do Regimento Interno do Conselho Diretor. A proposta de resolução apresentada compõe-se de apenas 2 artigos, cujo objetivo é aprovar a proposta orçamentária institucional para o ano de 2025 nos moldes do anexo, que lhe é parte integrante, e uma vez aprovada, com vigor a partir da data de sua publicação. Instados a se manifestarem, a respeitável assessoria jurídica institucional opinou pela legalidade da proposta orçamentária e, consequentemente, de sua adequabilidade à apreciação por este órgão consulente. Por conseguinte, a eminente Procuradoria do Estado do Rio Grande do Norte emitiu parecer, declinando da necessidade de sua intervenção parecerista, concluindo que a matéria tratada nestes autos dispensa manifestação jurídica de um procurador do Estado, e assim recomendou que os autos fossem encaminhados ao Conselho Diretor, órgão competente para deliberação, para adoção das providências cabíveis. Das considerações por parte deste conselheiro, a elaboração da proposta orçamentária por parte da FUER é exercício crível de sua autonomia de gestão financeira e patrimonial, conforme garantia constitucional expressa no artigo 207 da Carta Magna, bem como de forma específica no plano infraconstitucional, conforme Lei Estadual 11.045 de 2021. Faz-se necessário, então, do ponto de vista institucional, que a universidade cumpra com o poder-dever que lhe é outorgado, exercendo, no plano infralegal, seu papel regulamentador, mas sempre com observância aos limites impostos pela lei e visando ao irrenunciável interesse público. Assim, a proposta de resolução apresentada prima pelo atendimento das necessidades institucionais,
cumpre com a responsabilidade fiscal na alocação dos recursos públicos e permite a execuibilidade dos programas, planos e projetos institucionais, a manutenção de sua infraestrutura, o atendimento aos encargos funcionais e de pessoal, bem como os investimentos públicos necessários para que se dê continuidade à convergência do ensino, da pesquisa e da extensão, com a prestação de um serviço público adequado e ininterrupto. Portanto, amolda-se as competências constitucionais e legais de que se reveste nesse cenário jurídico a FUERN, uma vez que a proposta observa, dentre outros, aos princípios constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da eficiência nos limites do seu papel normativo infralegal, não se exorbitando. Conclusão. Por todo exposto, com esteio na autonomia universitária, garantida constitucional e legalmente, compreende-se como legítima a normatização proposta pela FUERN, votando-se favoravelmente à aprovação da resolução apresentada e do anexo que lhe é parte integrante, sem ressalvas, é como voto. Obrigada, conselheiro Danilo, pelo relatório e pelo voto. E, neste momento, eu informo que a professora Fátima Raquel encontra-se na sala para também tirar qualquer dúvida por parte dos conselheiros e conselheiras. E, neste momento, eu já coloco o ponto em discussão para que todos possam se manifestar, se assim desejar. Em discussão. Em discussão. Pois não, conselheiro Gutenberg, com a palavra. Ô, presidente, assim, primeiro é dizer que é muito importante, né, a questão do nosso orçamento. Eu fiz uma avaliação, né, com relação aos dados que tinham, uma coisa que me chamou a atenção, presidente, eu acho que é mais uma contribuição para que nos próximos orçamentos a peça ela venha aquela mais detalhada, né? Nós temos apenas as rubricas macro, né? E o ideal é que a gente, para se debruçar mais, tenha um olhar melhor em cima do orçamento que viesse mais detalhado, né? Então, esse é um primeiro ponto que eu gostaria de deixar, né, para que, ou seja, no próximo, ou que, obviamente, né, mesmo que a gente está aprovando o orçamento hoje aqui, que eu acho que não vai ter óbice para isso, mas que seja depois encaminhado para esse conselho, esse orçamento mais detalhado, né, para que a gente possa ver de forma mais estratificada, né, o orçamento dessa instituição, né, e é um volume muito importante, mais 566 milhões, que é 565 milhões de reais, então é um volume muito grande. Uma coisa boa também, assim, que eu acho que é importante, eu acho que tem a ver também com o próprio crescimento, né, do nosso orçamento em 60 milhões, né, isso com certeza vai ter espaço aí para outras coisas aí dentro do orçamento, né, para investimentos dentro da universidade, né, e aí tem mais dois pontos também, por exemplo, que eu gostaria de informação, aí é só, talvez a nossa pró-reitora nos dê essa informação. Uma é com relação a como é que funciona, eu não entendo de fora, do governo do Estado eu entendo, não sei como é que funciona na UERN depois da aprovação da autonomia financeira, a questão do remanejamento, né, orçamentário. Esse é um ponto, né? O segundo é como entram essas receitas que são recursos federais, né, que são aportados, seja de emenda, seja se ele já tem uma previsão dentro do orçamento, eu dei uma olhada, não vi essa previsão, mas se tem, qual o volume de recurso que é previsto, né, de entradas de recursos externos, né, fora o recurso de repasse do governo do Estado. E, por fim, uma coisa que assim, não faz parte aqui do orçamento, mas tem a ver, que e em nenhum canto eu vi, né, na realidade também, eu faço essa pergunta aqui, já que tem a ver com o orçamento, como é que estão os fundos, né, os fundos da autonomia, né, tanto o fundo de reserva quanto o fundo de desenvolvimento, né, que estão na lei. Esses recursos, né, qual o volume desses recursos hoje dentro da instituição? E isso é importante por quê? Porque o fundo de reserva é exatamente para frustrar, quando você tiver frustramento de receita, né, de ser utilizado. Então, essa informação também seria importante que chegasse a esse conselho, tá, presidente? E uma coisa que para finalizar, que eu gostaria de parabenizar, é com relação ao investimento, né, esse ano agora, com relação à questão da ampliação da frota, né? Nós temos, eu, enquanto professor, que a gente tem uma demanda de aulas de campo,
a gente tem muita dificuldade, muita falta de veículos para fazer essas atividades que são inerentes ao ensino, né, aprendizagem. E quando eu vi, né, um incremento, né, o ano passado era 1,5 milhão, esse ano chega a 6,8 milhões para incremento da frota, eu acho que isso é de se parabenizar, porque a gente está vendo que há um interesse real de ampliar e melhorar, né, essa condição que é tão importante para, principalmente das aulas de campo, né, que eu coloco aqui, porque cursos como geografia, biologia, gestão ambiental e outros cursos que utilizam dessa ferramenta, hoje tem uma dificuldade enorme. Então, era isso, presidente. Ok, conselheiro Gutenberg, eu vou passar a palavra para a professora Fátima Raquel, para que ela possa dar alguns esclarecimentos, e aqui eu peguei 3, né? Primeiro, você pediu a contribuição detalhada nas próximas peças orçamentárias, ou quando a gente tiver já o detalhamento que possa trazer para o conselho. A questão, como funciona o remanejamento orçamentário, como é que está figurado dentro da peça orçamentária os recursos federais, e, por fim, a questão do fundo de reserva, né? Então, a professora Raquel pode falar aí, em termos percentuais, o que é que nós temos aí também do fundo de reservas, do reserva, como você colocou. Pois não, professora Fátima Raquel, depois temos o conselheiro Jadson, com a mãozinha levantada também, e peço a todos que, na fala da professora, do professor Jadson, que se inscrevam, se assim desejarem. Pois não, professora Fátima. Boa tarde, conselheiros e conselheiras desse ilustre conselho diretor. É um prazer estar aqui falando um pouquinho do nosso orçamento, da nossa instituição, né? Antes de responder, entrar nas respostas das questões do conselheiro Gutenberg, eu gostaria só de colocar por que a peça chegou tão tarde esse ano, porque, na verdade, a gente depende da LDO, né, porque a LDO é que dá as diretrizes para a PELOA, né, do ano, e esse ano realmente não sabemos por que motivo, houve uma demora muito grande por parte do Estado, a LDO, que é a lei número 11.890, só foi publicada em 14 de agosto de 2024, então, a partir daí, foi que o CIGEF foi aberto para que os órgãos acostassem num prazo bem exíguo, diga-se de passagem, acostassem a sua peça orçamentária a partir do montante que eles diziam para cada um. No caso da gente, para 2025, nós teremos 3,08% da receita líquida de impostos do Estado. A gente, desde meados, final de junho, início de julho, que a gente estava em contato constante com a CPO para tentar ter com mais brevidade esse percentual, só que esse valor nominal a partir do nosso percentual, só que a CPO teve dificuldade também de nos passar isso, por motivos de controle de receita de lá, eu creio, e então logo nos foi informado, a gente preparou a peça para colocar no sistema, no CIGEF, e encaminhar para esse egrégio, esse conselho, para que fosse apreciado. Só reforçando, né, que nossa peça orçamentária, como o próprio ofício que encaminhamos para o Conselho diz, ela foi construída de forma coletiva, né, a partir do nosso plano plurianual, a partir das discussões com as unidades acadêmicas para o orçamento participativo, tendo em vista que do nosso orçamento como um todo, nós temos aproximadamente 4 milhões, que é para o orçamento participativo das unidades, do nosso PDI, que a gente não pode perder de vista o PDI, o programa de gestão da professora Cecília e do professor Chico, né, e os diferentes debates que aconteceram, né, bem como o levantamento a partir da PROAD das necessidades de contratações anuais, a elaboração do plano de contratação anual a partir das unidades acadêmicas, né, e isso gerou, né, as diferentes necessidades e, consequentemente, a peça orçamentária que hoje está sendo apresentada a esse conselho, certo? Então, buscando responder às questões do conselheiro Gutenberg, encaminharemos, sim, a peça detalhada para esse conselho, para que vocês possam apreciar os diferentes elementos. No que diz respeito ao remanejamento, conselheiro, ainda fazemos parte, a diferença hoje é que nós temos um percentual da receita líquida de impostos que a gente recebe a cada 10 dias, né, por parte do governo do Estado. Mas todos os remanejamentos que são feitos de acordo com a necessidade,
a gente tem que ter, sim, fazer o pedido ao governo para que eles façam, porque, afinal de contas, são eles quem fazem esse controle orçamentário. Inclusive, se for para pedir superávit, tendo em vista as receitas, tudo a gente tem que pedir ao governo para que eles realizem. Só que, assim, isso é um trâmite usual que a gente faz a partir das necessidades institucionais, sem dificuldade, né? Dentro do nosso orçamento, a gente consegue remanejar com facilidade isso, né? No que diz respeito às receitas federais, se vocês olharem dentro do próprio processo, conselheiro, na última página, né, do orçamento de 2025, né, que é o segundo documento da pasta 1, ele tem um resumo detalhado dessas diferentes receitas que compõem o orçamento da universidade. A 0500 são os recursos oriundos da nossa lei de autonomia, né, que está aí distribuídos em encargos de pessoal, outras despesas correntes, que seria o nosso custeio, e investimento, que corresponde a 530.622.000 da peça orçamentária. A 0501, que são os recursos arrecadados pela instituição, né, que temos aí 4.872.000, sendo 2.200.000 para custeio e 2.600.000, estou dizendo números redondos, para investimento. E, por fim, a fonte 570, que é a fonte oriunda dos convênios, né, que nós temos 30.500.000, né, de orçamento, que corresponde a 2.900 de custeio e 27.600, mais ou menos, de investimento. Então, já está previsto, né, a cada ano, a partir dos convênios que a gente tem vigente, as receitas, o orçamento para as receitas oriundas principalmente da esfera federal. Esse orçamento, ele está disponível, mas os repasses advêm do governo federal, que é o nosso principal conveniente, né, concedente, é o nosso principal concedente, então advém com o governo federal. Então, nós usamos o orçamento que o Estado disponibiliza com o financeiro que vem dele. No que diz respeito aos nossos fundos, se eu esquecer alguma resposta, ou se não ficar claro, você vai questionar novamente. No que diz respeito aos nossos fundos, de acordo com a nossa lei de autonomia, a cada ano, temos a responsabilidade, enquanto instituição, de aportar 1% do valor orçamentário, tanto para o fundo de reserva, como para o fundo de reserva de frustração, né, como para o fundo de investimento. Então, aportamos 2022, 2023, né, e estamos acompanhando as receitas para finalizar o aporte de 2024. Então, esses valores, a partir de cada uma das receitas, né, estão aportados lá. E na perspectiva, principalmente, do fundo de investimento, que o de frustração é realmente só quando houver frustração, ele é uma receita que fica lá para uma necessidade, mas estamos com a perspectiva de já começar a usar esse fundo de investimento, né, em discussões com a nossa reitora, a partir do ano que vem, porque a gente já tem um montante, né, de 3% com esse ano. Com esse ano fica um montante de 3% aportado lá das receitas do orçamento da universidade de cada ano. Agradecer à professora Fátima Raquel pelas informações detalhadas, e nesse momento o conselheiro Jadson pediu a fala, e aí, professor Gutenberg, se tiver mais alguma coisa também, diante do que você perguntou, se tiver satisfeito, ok, se não, é só também usar a fala. Presidente, na verdade, é só assim, com relação aos fundos, eu até entendo os percentuais que são e que estão utilizando, né, mas na verdade eu estava querendo entender a questão de montante financeiro, quanto é que tem dentro desses fundos, entendeu? Ok, professora Fátima. No fundo de frustração, eu não vou saber o número exato, professor, porque como ele rende também, eu não sabia que vinha, conselheiro, não sabia que vinha essa pergunta. No fundo de frustração, hoje, nós temos, creio que 8 milhões, mais ou menos, entre 7 e pouco e 8, e no fundo de reserva a gente aportou um pouquinho mais, nós temos 10 milhões, mais ou menos, estou dando números
redondos, mas mais ou menos isso. Um 8 e o outro mais ou menos 10. E aí, professora Fátima Raquel, aí o gancho da pergunta do conselheiro Gutenberg, né, no âmbito da Comissão da Autonomia, todas essas informações também elas são fornecidas, e aí, na próxima oportunidade, você pode também trazer para este importante conselho, né, que trata da matéria específica também das finanças da nossa universidade. Então, acho que fica também esse encaminhamento para que a gente possa discutir, que a gente possa perceber, né, tudo que está sendo colocado mediante aí a nossa autonomia financeira. Acredito que esse diálogo e essa possibilidade de discussão sobre esses números também é muito importante aqui para todos os conselheiros e conselheiras, né? Então, nesse momento, eu gostaria de passar a palavra para o conselheiro Jadson. E na fala do conselheiro Jadson, eu peço a todos que desejarem fazer uso da fala sobre este ponto, que já se manifestem. Pois não, conselheiro? Boa tarde, professora Fátima Raquel. Gostei muito das suas explicações e elas também já contemplam muitas de algumas dúvidas minhas e até algumas angústias, mas não tem como a gente não se preocupar em um conselho tão importante como esse da universidade, sem nenhum demérito aos demais fóruns, da gente não debater o orçamento, né, a peça orçamentária. Eu acho que, até pela dinâmica do nosso tempo, os nossos afazeres, as nossas dificuldades, também de se debruçar sobre um tema tão relevante e também, por que não dizer, um tanto quanto complexo, né? Porque não é algo fácil da gente entender, porque tanto trata-se de questões legais, né? De todo um marco normativo e de números, e são muitos números, né? Enfim, é pena que a gente não... E aqui eu já faço uma autocrítica, pena que eu não tenha tido a oportunidade, né? E se eu não tive, é por esses elementos que aqui eu coloquei, não tem nenhuma relação com qualquer dificuldade que a universidade, né, tenha colocado. Mas é o nosso tempo mesmo, é a nossa correria do dia a dia que não permite que a gente possa dar essa contribuição. Não é aqui, e não se trata aqui de fiscalizar, ou de questionar, ou de imaginar qualquer coisa que não seja de boa fé acontecendo. Não se trata disso. Eu apenas acho que, e aqui vai uma preocupação como leigo mesmo, né? E como uma pessoa que esteve por muito tempo com os pés fincados aí nessa universidade, percebendo as dificuldades financeiras de sentar um tijolo, colocar uma lâmpada, ajeitar uma porta, as dificuldades financeiras que a gente vivia, né, nessa universidade. E aí veio, né, uma nova conjuntura, de alguns anos para cá, a autonomia universitária, a autonomia financeira, que são conquistas históricas, e eu fico agora me perguntando o que aconteceu, o que ocorreu nesse inteirinho, do ponto de vista, né, da gente superar essas dificuldades financeiras, da gente agora poder, de forma concreta, demonstrar o nosso carinho, o nosso amor e a nossa devoção à nossa universidade, né? E o orçamento passa por tudo isso, né? Sem dinheiro, sem recursos, sem orçamento, sobretudo para investimento, né? A gente sabe que o custeio, ele, de alguma forma, ele vai acontecer, o orçamento vai dar de conta, pouco ou muito, mas vai. Mas o investimento, seja em uma prefeitura, seja a nível federal, seja governo do estado, sempre vai ser um problema ou uma dificuldade nos orçamentos, não é isso? Então, eu fico pensando, como é que está esse orçamento, se tem pensado sobre isso, sobre investimento, a gente tem observado algumas obras acontecendo, algumas coisas acontecendo de positivo dentro da universidade, e eu acho que o orçamento sinaliza muito isso. 2025, como será? Nós teremos. Outra coisa é o apoio e a gente já votou aqui resoluções sobre isso, né? O apoio às condições dos nossos estudantes, né? Se
eu não tenho como comparar, eu não tenho parâmetros de outros orçamentos, se nós melhoramos em relação a isso, se nós melhoramos na questão dos recursos humanos de uma forma geral, funcionários, professores. Então, são informações gerais sem se prender a números. Então, essas são meus pontos de interrogação. Ok, conselheiro Jadson, acho que vários apontamentos aí importantes, principalmente, né, nessa questão do fortalecimento da nossa autonomia. Eu tenho certeza, e nós que acompanhamos toda essa luta final aí para a conquista da autonomia financeira, a gente tem hoje a convicção de que chegou na melhor hora, que a gente de fato estava precisando, para que a gente pudesse olhar atentamente para a nossa infraestrutura, que a gente pudesse olhar atentamente para o custeio, principalmente nós vivenciamos aí uma situação muito difícil, que não precisa mais a gente olhar para trás, né, vamos olhar para frente, mas de greve de terceirizados, que isso tinha reflexo direto, porque a gente não tinha uma autonomia financeira, e tantas outras coisas, né, e aí, com certeza, eu acho que é o momento também da gente ainda valorizar essa importante conquista, até porque a gente sabe que a nossa autonomia, como sempre foi mencionado, tanto pela governadora, quanto por todos aqueles atores importantes, os nossos sindicatos, por meio dos nossos estudantes, por meio dos nossos docentes e técnicos, era essa questão de que era chegada a hora desse passo maduro da universidade para que a gente pudesse não ter somente uma peça orçamentária, né, mas que a gente tivesse uma peça orçamentária, que aquela peça orçamentária pudesse ser executada na íntegra. E eu acho que é exatamente isso que a gente está vivendo. Obviamente que a gente tem muitos desafios ainda, porque junto com a autonomia a gente precisou capacitar e estamos nos capacitando cada vez mais para que a gente possa dar vazão a todas as necessidades. Muitas demandas, elas vão também surgindo no decorrer do processo, e eu tenho certeza, né, todos vocês que acompanham diretamente a nossa universidade, o quanto a gente tem conseguido, né, tocar em determinados lugares, aqueles lugares que, por muito tempo, eles não eram nem visualizados, e agora, né, do ponto de vista de infraestrutura, a gente está conseguindo fazer algumas entregas. E sendo bem incisiva aí na sua última resposta relacionada a investimentos, a gente tem tido um olhar atencioso em relação a isso, né, de colocarmos isso, até o conselheiro Gutenberg também citou a questão do incremento que a gente está fazendo em relação à frota de veículos. A gente sabe a dimensão que nós temos hoje, a importância de estarmos junto à sociedade por meio das aulas de campo, por meio também de fortalecer a formação acadêmica. É muito importante que a gente extrapole os nossos muros e, obviamente, que a gente precisa andar também nessa mesma velocidade. E a sociedade, ela tem uma expectativa enorme do ponto de vista do ensino, do ponto de vista da extensão, do ponto de vista da pesquisa, da inovação, e ela está sedenta de ações que tragam a qualidade de vida para o seu entorno, né, para a sua região, para a sua cidade. Enfim, então eu acho que é chegada a hora, né, da gente estar, de fato, valorizando cada vez mais esse importante passo da universidade. E, para finalizar, né, eu acho importante também aqui, professora Fátima Raquel, colocar essa questão do nosso olhar atento à assistência estudantil. Né, tem um número que para a gente é muito significativo e representa bem esse incremento. Em 2020, a gente tinha um orçamento de 400 mil. Hoje, a gente vai passar, no ano de 2024, né, a gente está executando aí, chegado a 4 milhões. E para o próximo ano, a gente vai fazer mais incremento de mais de 30% relacionado a assuntos estudantis. Então, eu acho que são números significativos e que mostram o nosso compromisso com a nossa real essência, que são os nossos estudantes. E aqui não vai uma fala apenas dizer que está tudo bem e obrigado, não é o nosso propósito, é dizer que, mediante o tempo passando, a gente está fazendo tudo o quanto a gente pode e sempre com esse olhar firme, né, de sustentabilidade também da saúde financeira da nossa universidade. E sempre com um olhar atento aos nossos estudantes. Então, acho que, de forma geral, professor Jadson, é isso mediante a sua fala, né? E eu gostaria de perguntar se tem mais algum conselheiro ou conselheira ainda relacionado ao ponto que deseja fazer uso da fala. Não peguei nenhuma inscrição, Mitz. Tem mais alguma inscrição? Pois não, conselheiro Gutenberg, com a palavra.
Não, presidente, é só para colocar também um ponto que é importante, essa questão dos investimentos, né? Eu acho que a gente tem, eu sei que tem os nossos custos, né, do custeio, não é tão baixo da universidade, então sobra aí um percentual relativamente pequeno para investimento, que também tem que ser muito bem pensado, essa questão dos investimentos. Eu estava olhando do ano passado para esse ano, houve um pequeno incremento, coisa de 0, alguma coisa por cento, mas mantendo uma faixa aí de quase 12%, né, de recursos para investimento, né? Mas, assim, é uma coisa que eu acho que no futuro também, acho que todo o setor público, na realidade, está carente de investimentos, né, para poder você ter uma melhora, digamos assim, nos serviços, em tudo, né? Porque aqui não é só os salários, não é só, mas também a infraestrutura, ela tem uma necessidade muito grande para poder dar a condição para que tanto os professores, quanto os alunos, quanto a comunidade possa estar usufruindo da universidade. Então, eu sei que é um desafio muito grande, né? Obviamente. Eu estava vendo também os dados recentes do Brasil, né? Dos estados e municípios. Os estados conseguiram quase que dobrar a questão do investimento, né? Com relação aos seus PIBs, né? Então, assim, mas é muito desafiante isso, fazer com que a gente tenha recursos livres, né? Para poder fazer investimento principalmente em infraestrutura, que hoje eu acho que é o maior gargalo que nós temos aqui dentro da instituição. Mas, assim, de um modo geral, presidente, eu acho que o orçamento ele atende, eu acho que a autonomia ela dá essa possibilidade de ter um melhor manejo dos recursos, saber exatamente onde vai aplicar, porque não está dependendo de um terceiro para dizer se tem ou não, se vai liberar ou não. Então, isso facilita muito a vida aqui da gestão. Tá? Obrigada, conselheiro Gutenberg, aí pelas falas finais. E, nesse momento, eu quero também agradecer a presença da professora Fátima Raquel. Agradecer, professora Fátima. E agora, a gente já pode, né, convidar a nossa secretária para que ela possa fazer a chamada para que a gente possa registrar o nosso voto. Pois não, secretária Mites? Em votação. Conselheira Ana Moraes. Voto com o relator. Conselheiro Jadson. Favorável. O voto do conselheiro Danilo. Conselheiro Eric. Pela aprovação. Conselheiro Gutenberg. Favorável. Conselheira Irani. Favorável. Vice-presidente Chico Dantas. Favorável. Presidente Cecília. Favorável, Mites. Unanimidade, presidente. 8 votos. Ok. Tivemos nosso ponto aprovado. E, mais uma vez, agradecer ao conselheiro Danilo pelo relatório e voto. Vamos agora finalizar nossa reunião do dia para, nesse momento, apreciar e deliberar o nosso segundo ponto, processo de número 6, minuto de resolução, que altera o anexo 1 da resolução 6/2024, o Conselho Diretor, para reajustar o quantitativo de vagas de auxílio e inclusão digital. Interessada é a praia, conselheira, a técnica Irani Lopes. Pois não, conselheira, com a palavra para que você possa apresentar o seu relatório e voto. Boa tarde a todos e a todas. Eu vou compartilhar aqui um momento. Ok, secretária, à vontade. Ok, Irani, à vontade. Pronto, apareceu aí, pessoal? Sim, escutando e vendo perfeitamente. Ótimo. O assunto, né, do processo é reajustar o quantitativo de vagas do auxílio inclusão digital. O processo está instruído com o memorando da praia, dotação orçamentária da Proplan, o pré-empenho, a minuta de resolução, o parecer jurídico da UERN, o despacho da PGE e o e-mail que está me designando como relatora dos autos. Relatório. A minuta de resolução em tela tem como objeto a alteração da resolução número 6/2024, que, por sua vez, quantifica o número de bolsas da resolução número 23/2023. A resolução 23 de 2023 do Conselho Diretor regulamenta a oferta de repasses financeiros estudantis concedidos no âmbito da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, com o objetivo de orientar e promover as ações de gestão e controle das atividades relacionadas ao repasse financeiro, garantindo transparência nas concessões.
A quantidade de bolsas e os valores são definidos pelo Conselho Diretor da FUERN, conforme disponibilidade orçamentária, podendo aumentar ou diminuir a quantidade de bolsas, bem como o respectivo valor, a saber, o artigo 10, que a quantidade de bolsas de cada modalidade e seus respectivos valores serão definidos pelo Conselho Diretor da FUERN, de acordo com a dotação orçamentária informada pela PROPLAN, ressalvadas as especificações estabelecidas para as bolsas previstas no artigo 2, artigo 8º, inciso 2 dessa resolução. Parágrafo 2º. O Conselho Diretor da FUERN, considerando a dotação orçamentária, poderá aumentar ou diminuir a quantidade de bolsas e o respectivo valor. A Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças emitiu a declaração orçamentária certificando a disponibilidade orçamentária. A assessoria jurídica da UERN opinou pela legalidade da minuta da resolução e a Procuradoria-Geral do Estado emitiu um despacho relacionado com o ato de gestão inserido diretamente na autonomia didático-científica, garantida pela Constituição da República, não ensejando, portanto, em apreciação jurídica. A proposta de reajuste do quantitativo de bolsas visa ampliar de 38 bolsas no valor de R$1.000 para 100 bolsas de mesmo valor, garantindo que mais estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica possam ser beneficiados, particularmente no contexto em que a inclusão digital se tornou basilar das atividades acadêmicas. O aumento do número de bolsas de inclusão digital proposto está em consonância com os objetivos do Plano de Assistência Estudantil da Universidade, auxiliando a redução das desigualdades sociais da universidade, bem como fortalecendo o princípio da universidade socialmente referenciada. Conclusão. Favorável à minuta de resolução, que amplia o número de bolsas de inclusão digital da UERN. Este é o meu voto, presidente. Obrigada, conselheira Irani, pelo relatório e voto. Eu informo que Jéssica Viana, diretora de Assuntos Estudantis, está presente na sala, também pode tirar qualquer dúvida dos conselheiros e conselheiras. Nesse momento, eu já coloco aqui o ponto em discussão para os conselheiros e conselheiras, se desejarem fazer uso da fala. Pois não. Em discussão. Em discussão. Por fim, em discussão. Não temos nenhum inscrito, eu já convido a nossa secretária para que ela possa fazer aí a chamada de votação. Pois não, secretário? Conselheira Ana Moraes. Favorável. Conselheiro Jadson. Antes de votar, parabenizar, eu tinha esquecido da outra vez, o professor Danilo e também agora a professora Mirtz, pelo parecer e voto favorável. Conselheiro Danilo. Favorável. Obrigado, professor Jadson. Conselheiro Érico. Favorável. Conselheiro Gutenberg. Favorável, Mirtz. Em voto da relatora Irani. Vice-presidente Chico Dantas. Favorável. Presidente Cecília. Favorável, Mirtz. Unanimidade, presidente. 8 votos. Ok, então tivemos nosso ponto aprovado por unanimidade. Mais uma vez eu quero agradecer a conselheira Irani pelo relatório e voto. Quero agradecer também a presença da Jéssica Viana, diretora de Assuntos Estudantis, que com certeza vai levar aí essa boa notícia aí para os nossos estudantes nesse incremento aí do auxílio inclusão digital. Quero agradecer a todos e todas e já encerro essa reunião de hoje, né, desejando aí um bom resto de semana para todos e todas, e vamos às comemorações de 56 anos da nossa universidade. E, exatamente, Jéssica, daqui a pouco a gente lança esse edital, né? Pois um abraço grande e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Uma boa semana para todos e todas. Obrigada a todos. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.